Salve galera, beleza? Eu sou o professor Thiago Giovanelli, professor de Física. Vamos resolver agora uma questãozinha do Enem de 2015, tá bom? Eu vou jogar a questão na tela, para o vídeo, lê no seu tempo e volta para resolver comigo. Vamos lá? Bom, galera, essa aqui é uma questão do tema, então, equilíbrio de corpos rígidos, né? Estática, momento da força. Olha só como é que nós vamos trabalhar para resolver a questão. Ele está falando, então, que tem uma barra homogênea. Barra homogênea significa que o centro geométrico, meio certinho, é onde eu vou concentrar o peso, a massa do sistema. Centro de gravidade, centro de massa, centro geométrico coincidem. É isso que eu quero te dizer. Bom, essa é uma barra homogênea que está apoiada sobre um triangulinho. E no extremo da barra, do lado esquerdo, eu tenho uns 5 quilos aí de arroz amarrado, né, em uma sacola de arroz amarrado aí nessa barrinha. E mesmo assim a barra está em equilíbrio. Por quê? Porque aqui eu tenho o equilíbrio de rotação e de translação acontecendo. Equilíbrio de rotação é quando as coisas não dependem só da força, dependem também da posição onde a força está sendo aplicada. Então, por exemplo, ó, nesse sistema eu tenho um peso que corresponde a uma massa de 5 quilos aplicado no extremo da esquerda. E no meio certinho da barra, a barra está dividida em 8 partes iguais, a questão fala. Então, o meio certinho da barra está bem aqui, né? Apesar do meu desenho não ter ficado muito fiel, mas esse seria o meio certinho da barra. Eu tenho o peso da barra concentrado nesse ponto, no meio certinho. Por isso que o sistema está em equilíbrio, tá bom? Então, significa que eu tenho força, peso e força, peso devido aí ao saco de arroz, né? Os vetores aqui não ficaram bonitos, né, galera? Não ficaram nada em escala, mas espero que você tenha entendido a minha proposta, né? Que o peso e a força, devido ao peso dessa massa de arroz, elas acabam se equilibrando em termos de momento resultante, tá bom? Então o que a gente vai fazer? Vamos assumir um ponto como referência. Qual que seria o ponto de referência? Esse ponto onde eu tenho a quina deste triangulinho. Você concorda comigo que a distância da massa de arroz até esse ponto é 3x, onde x é cada parte desses quadradinhos? Você concorda comigo que a distância da força-peso da barra até o vértice do triangulinho é 1x? Então, pensando em momento resultante, para duas forças que atuam causando torques, torque da força de 5 kg de arroz, para este lado, torque da força do peso da barra, para esse outro, torques em sentidos contrários. Toda vez que eu tiver forças que fazem torques em sentidos contrários, eu posso simplificar a minha análise assim. F2 vezes o D2 é igual a F1 vezes o D1. O que seria esse F2? A força em um dos extremos, né? Por exemplo, a força devido à massa de 5 kg de arroz. Eu vou escrever assim, ó, força dos 5 kg de arroz. É o peso dos 5 kg de arroz. Vezes a distância que eu chamei de 3x. E isso é igual a quem? A F1, que é o peso da barra, que é o nosso objetivo, descobrir o peso da barra para encontrar a massa da barra, vezes a distância D1, que seria, no caso, 1x que nós encontramos, tá bom? Bom, dando uma melhorada no nosso processo, olha, esses x eu posso cortar, fica a força que corresponde a 5 kg de arroz. Peraí, gente, força dos 5 kg de arroz é o próprio peso. E peso é massa vezes gravidade. Então, eu vou substituir a massa dos 5 quilos vezes a gravidade G. Né? Não vai ter perigo eu chamar de G. Então, agora eu vou descobrir o peso lá da barrinha. Bom, então eu já entendi que o peso da barrinha corresponde a 15, né? 3 vezes 5, 15, vezes o valor da gravidade. Ou seja, achei a massa da barrinha. Então, com isso, eu acabo descobrindo que a massa da barra é 15 quilogramas, ok? O peso é 15 vezes a gravidade, né? Gravidade 10, 15 vezes 10, 150. Então, a massa da barra é 15 quilos. Legal? Beleza, galera? Questãozinha muito bacana, não é isso?